Olá, eu sou a professora Nesley Nogueira e nesta videoaula sobre equações diferenciais vamos estudar as aplicações das equações diferenciais de segunda ordem. Começaremos o nosso estudo pelo movimento harmônico simples. Lei de Hooke. Suponha uma massa M1 atada a uma mola flexível suspensa por um suporte rígido, como mostra a figura. Quando M1 é substituída por uma massa diferente, M2, o alongamento será diferente. Pela lei de Hooke, a mola exerce uma força restauradora, aqui indicada por F, oposta à direção do alongamento e proporcional à distensão S. A lei de Hooke é enunciada por esta expressão: a força restauradora é igual a K, que é a constante de proporcionalidade, vezes S, que é a distensão. Embora massas com pesos diferentes distendam a mola com alongamentos diferentes, a mola é caracterizada pela constante de proporcionalidade K. Exemplo: se uma massa pesando 10 kg provoca uma distensão de 2 centímetros em uma mola, considerando a força restauradora de 98 newtons, aplicando a lei de Hooke, concluímos que a constante de proporcionalidade K é igual a 49 newtons por centímetro. Então, uma massa de 8 kg provoca uma distensão na mesma mola. Para calcular essa distensão provocada pela massa de 8 kg, podemos fazer o cálculo usando a regra de 3, relacionando as grandezas massa e distensão. Então, 10 quilos está para 2 centímetros, assim como 8 quilos está para S. Efetuando os cálculos, a conclusão é que uma massa de 8 quilos provoca uma distensão de 1,6 centímetros. Segunda lei de Newton. Após uma massa M ser atada a uma mola, ela provoca uma distensão S na mola e atinge a posição de equilíbrio, na qual W, que é a força-peso, é igual à força restauradora K vezes S. Lembrando que o peso é calculado por meio desta expressão, que é peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, considerando a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. A condição de equilíbrio pode ser escrita como m vezes g igual a k vezes s, ou ainda como m vezes g menos k vezes s igual a zero.
Se a massa estiver deslocada por uma quantidade x de sua posição de equilíbrio e for solta, a força resultante, nesse caso, é dada pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Supondo que não haja forças de retardamento agindo sobre o sistema e supondo também que a massa vibre sem influência de outras forças externas, isso quer dizer que o movimento é livre, podemos igualar F à força resultante do peso e da força restauradora. Assim temos m vezes a segunda derivada da posição em relação ao tempo é igual a menos k, que multiplica a soma S mais x, mais m vezes g. Realizando os cálculos, temos que m vezes a segunda derivada da posição em relação ao tempo é igual a menos ks menos kx mais mg. Reorganizando a equação e levando em conta a condição de equilíbrio menos ks mais mg é igual a zero, ainda devemos observar que o sinal de subtração indica que a força restauradora da mola age na direção oposta ao movimento. E também devemos adotar como convenção que deslocamentos medidos abaixo da posição de equilíbrio são positivos. Obtemos, assim, a equação diferencial do movimento livre sem amortecimento. Dividindo esta equação pela massa m. O resultado é uma equação diferencial de segunda ordem. Segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais k sobre m, x, é igual a zero. Podemos substituir k sobre m por ômega ao quadrado. Daí, a equação fica segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais ômega ao quadrado, x igual a zero. Dizemos que a equação descreve um movimento harmônico simples ou movimento livre, sem amortecimento. E para esta equação, há duas condições iniciais, que são: quando o tempo é igual a zero, temos alfa, que é um deslocamento inicial. Quando o tempo é zero, temos beta na derivada da posição em relação ao tempo, sendo beta a velocidade inicial. Para resolver a equação, que é uma equação diferencial de segunda ordem, é necessário encontrar as soluções para a equação auxiliar, aqui indicada por m ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Esta equação auxiliar é uma equação de segundo grau.
Efetuando os cálculos, podemos concluir que as raízes desta equação auxiliar são raízes complexas. Por isso, a solução geral da equação diferencial de segunda ordem é dada por esta expressão: x de t é igual a constante 1 vezes cosseno ômega t mais constante 2 vezes seno ômega t. O período de vibrações livres descrito é 2π sobre ômega e a frequência, que é o inverso do período, é ômega sobre 2π. Vamos ver um exemplo. Resolva e interprete o problema de valor inicial. Segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais 16x igual a zero, que é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, dadas as suas condições iniciais. Interpretação da equação. O problema é equivalente a puxar uma massa atada a uma mola para baixo 10 unidades abaixo da posição de equilíbrio, segurando-a até t igual a zero, e então soltá-la a partir do repouso, aplicando as condições iniciais da solução. Então, a equação auxiliar desta equação diferencial aqui é indicada por n ao quadrado mais 16 igual a zero, que é uma equação de segundo grau. Resolvendo esta equação, obtemos as suas raízes, que são raízes complexas. Assim, a solução geral desta equação diferencial é x de t igual a constante 1 vezes cosseno 4t mais constante 2 vezes seno 4t. Aqui está a representação gráfica da solução geral. Agora, vamos encontrar a solução particular, levando em conta as condições iniciais. Quando t é igual a zero, o deslocamento inicial é 10. Aplicando esta condição na solução geral da equação, obtemos a constante C1 igual a 10. Quando o tempo é igual a zero, a velocidade inicial é zero. Aplicando esta condição na derivada da solução geral, concluímos que a constante 2 é igual a zero. Assim, a solução particular é x de t igual a 10 cosseno 4t. A solução mostra claramente que, uma vez que o sistema seja deslocado em movimento, ele permanece em movimento com a massa oscilando para frente e para trás, 10 unidades em cada lado da posição de equilíbrio x igual a zero. Temos como período π meios e como frequência 2 sobre π. Aqui está a representação gráfica da solução particular. E com isso, nós
Encerramos esta videoaula. Um abraço e até a próxima.